Bom dia a todos. Obrigado pela presença depois de um dia de comemoração e festa, né? Eu sei que é um pouco mais difícil de estar aqui, então obrigado pelo prestígio. Vou apresentar o Moviletrando, é um jogo que nós desenvolvemos lá no Laboratório de Pesquisas em Aplicações Visuais do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, esse trabalho é um jogo, né, que vai misturar duas ações diferentes, as ações motoras e ações cognitivas. Por isso que tem o nome que dá a ideia de movimento e, ao mesmo tempo, letramento, alfabetização. Meu nome é Marcelo, eu orientei esse trabalho com a participação do Emanuel Henrique Farias, foi aluno de iniciação científica desse trabalho, e nós tivemos a participação da Luziane Blume, que é fisioterapeuta, a Francine Horbach, que é psicopedagoga, e a Fernanda Viana Cordovil, que é psicóloga. As coautoras trabalham no NAIP, e o NAIP é o Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial da Prefeitura Municipal de Joinville, onde se desenvolve assistência a crianças, a cerca de 450 crianças que apresentam pautas da síndrome de Down, né? Então, nós tivemos a participação dessas coautoras aqui, ajudando no desenvolvimento do trabalho. Rapidamente sobre síndrome de Down. A síndrome ela é uma anomalia do cromossoma 21, né, que causa algumas alterações fisiológicas e cognitivas também, né? E o mais importante a falar sobre a síndrome de Down é de que ela é basicamente um atraso. As pessoas portadoras de síndrome de Down, elas têm um atraso em todas as ações, as cognições e todo o seu processo de desenvolvimento. Então, todas as funções motoras, linguagem, funções afetivas, inclusive, todas elas acontecem com mais lentidão do que uma criança que não tem síndrome de Down. A estimativa do censo 2010 é de que 1 em cada 700 a 1.000 crianças, dependendo da região, apresenta síndrome de Down. Então, devido a ser um atraso, o principal aspecto que se trabalha com a síndrome de Down é a estimulação, mais precoce, o mais intensiva e o mais orientada possível, né? Não são poucos os casos que a gente vê pessoas portadoras de síndrome de Down que conseguem se alfabetizar, conseguem se profissionalizar, ter autonomia, ter independência financeira. Casos recentes de pessoas que terminaram mestrado e até doutorado, né? Então, com a devida estimulação, com o devido acompanhamento, as pessoas conseguem se desenvolver bastante. Um importante passo, não só na vida de uma pessoa que tem síndrome de Down, mas de qualquer um de nós, é o passo da alfabetização, né? Onde a gente tem acesso a uma linguagem que não é natural do ser humano, né? Nós criamos esses símbolos para nos comunicar e para perpetuar nossas informações, nossas ideias, e é escrita, né? Então, a alfabetização é um passo importante, nos dá autonomia e nos permite acessar um completo universo de possibilidades, de histórias, de conhecimentos, etc. Então, nossa ideia vem trazer esse contexto de alfabetização para crianças com síndrome de Down. O objetivo, então, é desenvolver um jogo sério, né? E já discutimos aqui no congresso a descrição, a definição de jogos sérios. São jogos que têm como propósito principal alguma coisa que não é só o entretenimento, não está restrito a isso, então tem algum outro propósito. E esses propósitos são múltiplos, né? Desde sociabilidade, atividades físicas, motoras,
Enfim, tem um amplo espectro, inclusive memória, cognição, raciocínio lógico e assim por diante. Então, por que não usar a ideia de jogos sérios com crianças com síndrome de Down? Dentro desse contexto, dos jogos que nós desenvolvemos, eles usam a ideia da realidade virtual de projeção, com recursos de interface natural. Então, a gente nosso objetivo é desenvolver um jogo onde a criança vai se enxergar dentro desse jogo. Esse ambiente desse jogo ele vai ser enriquecido de informações, ele vai interagir sem precisar segurar nenhum dispositivo. O sistema entende a criança e espera-se, né, que a criança entenda e interaja com o sistema. Isso é a realidade virtual de projeção. Então, basicamente, alguns trabalhos que a gente encontrou na literatura mostram essas características, né? A gente recupera a cena do ambiente onde a pessoa está e, através de alguns recursos, no caso aqui, basicamente, pedacinhos de papéis coloridos, o sistema passa a entender os movimentos, entender as interações da pessoa com as novas regras do ambiente, né? Esses são alguns trabalhos muito interessantes que tem, usando Tetris, né? E a pessoa interage com controles virtuais desenhados na tela, ou outros jogos onde, segurando um pedacinho de papel, você consegue matar o coelhinho, seguir uma seta e assim por diante, executar alguma tarefa, né? Nós também tínhamos desenvolvido anteriormente um jogo, trabalho anterior, e o trabalho anterior foi com a mesma tecnologia, mas foi com um foco motor. Então, aí vocês estão vendo o Dance to Rehab, um jogo que ele basicamente apresenta a queda de alguns objetos virtuais na tela, e a criança tem que desenvolver certos movimentos para poder alcançar esses objetos. Nessa extensão do seu movimento, existe toda uma estatística que é mostrada. Essa é a tela que o jogo captura ao final, no último segundo, e para apresentar para o fisioterapeuta como é que foi o desenvolvimento da criança naquele momento do jogo. Então, o fisioterapeuta tem isso daqui como um registro de uma sessão de trabalho. Então, tem uns numerozinhos ali no grid, onde o fisioterapeuta então consegue analisar o quanto que a criança está estendendo o braço, está levantando o cotovelo, coisas dessa natureza. Então, é uma ferramenta para o fisioterapeuta fazer um desenvolvimento motor. Então, o foco desse trabalho aqui foi o desenvolvimento motor de membros superiores, né? Quando a gente fez esse trabalho, uma das coisas que a gente percebeu é que teve um aumento muito interessante da concentração das crianças ao usarem este jogo, né? Então, crianças que eram muito ativas, hiperativas até, ao longo do processo começaram a interagir melhor, interagir de uma maneira mais focada no ambiente. Isso nos trouxe, então, o questionamento, né? Será que a gente não consegue, então, colocar já uma segunda tarefa, né? Um ambiente com dupla tarefa, onde, além da parte motora, a gente consegue desenvolver também alguma outra habilidade cognitiva? Então, dessa discussão é que a gente começou a pesquisar e a conversar, se reunir, e aí dessa conversa é que veio o Moviletrando. Então, o que é o Moviletrando? O objetivo de criar um jogo sério, interativo, corporal, onde o movimento passa a ser parte importante do processo, para o desenvolvimento de habilidade de letramento com crianças, para crianças com síndrome de Down. Então, nossos requisitos era que a gente usasse uma webcam normal, convencional, baratinha. Vocês sabem que as entidades assistencialistas normalmente têm problemas com recursos, né? Então, a gente queria não precisar nada muito sofisticado, computador normal e uma webcam normal, e um sistema de projeção. Pode ser uma televisão, um monitor grande, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E as crianças se inserir dentro do jogo, né? Para que não tenha que ter um setup especial, uma tela especial no fundo, alguma coisa. Né? Tem que a criança inserir, o sistema vai capturar tudo que está acontecendo ali, e os movimentos também, focados nos movimentos dos membros
superiores. Tá? Falando rapidamente sobre o letramento, que fases que nós estamos trabalhando no processo de alfabetização de uma pessoa? Existem algumas divisões dessas fases, né? Uma divisão mais simplesinha que eu trouxe para vocês é a divisão que torna esse momento em 4 fases: a pré-silábica, silábica, silábica alfabética e escrita alfabética. Então, para vocês terem uma ideia, essas fases elas não são completamente lineares, né, e de durações diferentes também, podem até acontecer pulos, mas nas primeiras fases a criança começa a tentar associar formas, né, formas quaisquer desenhadas com ideias, com frases, com palavras. Então, nem sempre, vocês estão vendo ali o E associado ao cavalo, ou então um risco, um rabisco associado a uma frase. Mas essa é a primeira percepção do registro de informações na forma escrita. Essa é a pré-silábica. Aí vem a silábica, onde começa a dividir as informações em pedaços e associar isso aos desenhos, que são as letras. Depois temos a silábica alfabética, onde essa associação já é mais precisa, mas ainda acontecendo com alguns erros, e não consegue compor as sílabas ainda completamente. Depois a escrita alfabética, onde a gente já tem a composição das sílabas e fazendo já a associação com os respectivos sons, né? Mas vejam que são estágios, mesmo nessa fase ainda existem algumas dificuldades. Obviamente, depois disso, a criança já está alfabetizada. Então, o Moviletrando vai trabalhar mais as primeiras fases, as 2 primeiras fases, ou seja, a criança começar a identificar as formas e começar a associar formas a sons. Tá? Então, é o movimento associando a forma, a desenho, né, e associando aos sons. E os estímulos, então, vão trabalhar tanto o aspecto motor quanto cognitivo. O importante também de registrar é que a gente está desenvolvendo o software de uma maneira tal de que a gente tenha uma extensibilidade da mecânica do jogo para fases posteriores. A gente ainda não chegou lá, mas a ideia é que o jogo tenha uma estrutura que a gente possa depois alterar os dados e conseguir fazer as fase 3 e a fase 4 também. Então, aqui está a ideia do jogo, vou mostrar um videozinho aqui para vocês verem como é que funciona o jogo. Então, esse é o Emanuel, aluno de iniciação científica. Então, o jogo apresenta uma referência de forma lá em cima, e aí a criança tem que se movimentar e tocar naquela mesma referência. Então, ela tem que identificar e planejar o seu movimento para encostar no mesmo desenho. Tem uma barra, infelizmente ficou branco em cima de branco, mas tem uma barra de tempo lá em cima, né, que vai diminuindo, então tem um tempo máximo de exposição do estímulo. Tá? Uma primeira fase, aqui ele está de propósito ficando parado para ver que o tempo vai expirar, e aí, se não conseguiu tocar dentro de um determinado tempo, vem um outro estímulo e uma outra tarefinha. Né? Obviamente, como é um jogo, tem pontuação, tem um tempo correndo, o tempo máximo de sessão, né? Uma sessão de fisioterapia, de psicopedagogia, dura em média 15 minutos. A gente fez um videozinho de 2 minutos, para vocês terem uma ideia. E à medida que a criança vai acertando, a quantidade de símbolos e o tamanho deles começa a ficar um pouco menores, para ela ter um pouco mais de trabalho, de percepção, acuidade visual também. Né? Junto com o estímulo visual, sai também, nas primeiras fases do jogo, o estímulo auditivo, que aqui vocês não estão ouvindo, mas sai também o estímulo auditivo. Então, ela começa a associar a forma ao som, e ela tem que planejar o seu movimento para poder alcançar. Vejo que em alguns movimentos, até o próprio Emanuel tem que parar um pouquinho e planejar como é que ele vai alcançar aquela letra. Né? Então, veja que não é uma coisa direto, tá vendo? Então ele já tem que ser por baixo, porque por cima fica muito alto, e assim por diante.
Percebam também de que a cena não tem sombra, tem tudo, não tem um aparato muito rigoroso. A gente basicamente está usando técnicas de visão computacional, a OpenCV, para implementar o jogo, né? E também uma coisa que acontece, obviamente, dinâmica de jogo, vai ficando um pouco mais rápido e vai aumentando a quantidade de estímulos que tem ali na frente. Vou passar um pouquinho para frente aqui para mostrar que chega num determinado momento, o estímulo visual ele não sai mais. É só o estímulo auditivo. Então, aí já seria uma fase, final da fase 2, né? Depois de alguns meses de brincar, onde a criança, então, já tem que associar o som com a letra e, então, planejar o seu movimento. Um aspecto importante, que é muito óbvio para nós, mas para uma criança qualquer, se ver dentro do jogo é extremamente motivante e, mais ainda, ele desenvolve um aspecto chamado propriocepção, ou seja, ela começa a ver o que ela tem que fazer com o seu corpo para poder desenvolver certo movimento. Isso é uma coisa que a gente desenvolve, nós, com 2, 3 anos, mas uma criança com síndrome de Down ela tem um pouco mais de tempo para chegar nisso aí. Então, crianças de 4, 5 anos ainda estão nessa fase da coordenação visomotora, da percepção, da propriocepção. Então, acho que já deu para ter uma ideia do jogo aqui, né? Vamos voltar a apresentar. Tá, então, o jogo estimula aspectos motores, através da necessidade de movimento de tocar, aspectos cognitivos com a identificação e o planejamento das ações. Outro aspecto importante, então, como eu comentei, é a sinestesia, a propriocepção, a capacidade de identificar qual o movimento e movimento que ele está fazendo, né? O jogo, então, na tela inicial, a gente seleciona qual é a criança, o jogo vai guardando informações sobre a criança. Vejam que é um jogo que é voltado para a pessoa que está fazendo assistência, não é um jogo para a criança levar para casa e usar de qualquer jeito, até pode, mas é um jogo para a clínica, para ambiente de assistência. Então, é guardado informações ali de todos os desenvolvimentos da criança, o fisioterapeuta escolhe que conjuntos de informações vão ser mostradas, que fase, que nível, então, quanto tempo vai ser a sessão e assim por diante. Então, por exemplo, uma das coisas que o fisioterapeuta, o psicopedagogo vai apresentar ali, é selecionar, essa criança eu vou trabalhar com quais conjuntos gráficos? Com um conjunto de vogais, só números, vogais e números, consoantes, vogais e consoantes, enfim. Se vocês olharem ali, a quantidade de elementos vai crescendo e, obviamente, a dificuldade de identificar dentro daquele conjunto é maior. Então, o fisioterapeuta vai colocando ele que escolhe conforme o desenvolvimento e a característica de cada criança. Uma coisa interessante que aconteceu, a gente levou um monte de tempo desenhando aquelas letrinhas coloridas e tal, para ficar bem bacana, bem bonito, bem vistoso, né? E quando uma das reuniões nós tivemos com as fisioterapeutas e psicopedagogos, elas acharam legal o jogo, poxa, tá bacana, mas aí ficava aquela coisa assim de... parecia que tinha alguma coisa incomodando, né? Aí vocês, por favor, falem, o que está incomodando? Não é que está muito colorido. Mas nós pensávamos que o colorido fosse legal. Não, porque as crianças vão se deparar com aquelas letras de forma quadradão que tem no jornal, que tem nos sinais, nas placas, preto e branco. Então, o primeiro passo é identificar o preto e branco mesmo, aquela coisa bem feia, bem... E depois elas começam a ver o colorido, porque você não pode associar o desenho da forma com a cor. É um outro estágio. Então tá bom. Então tem que selecionar de novo o conjunto. Então tem coisas que a gente pensa e a gente tem que ter uma pessoa que realmente entenda para poder nos orientar, né? Vantagem do jogo. Então, os testes iniciais mostraram grande motivação por parte dos pais e das crianças, o que é importante, por causa de estar presente ali para participar do desenvolvimento. É um jogo sério, né? Então a gente emite relatórios para o psicopedagogo, para o fisioterapeuta, então ele
um ator importante no processo. E a gente usa aí realidade virtual de projeção, webcam normal, um computador razoável, também não pode ser um computador muito antigo, né? Obviamente, nossos trabalhos futuros, começa semana que vem já, é apresentar esse jogo com as crianças, fazer as crianças usarem, né? E depois avaliar se teve desenvolvimento. Como é que a gente vai avaliar se teve desenvolvimento? Existem pelo menos 2 escalas que a gente vai usar, escalas clínicas de análise de desenvolvimento. Uma, desenvolvimento motor, a escala de desenvolvimento motor de Rosa Neto, e a VISC, é uma sigla em inglês, que é da área da psicologia. Eu confesso, não lembro agora o que ele significa, mas são testes clássicos, chamados padrões ouro, para análise de desenvolvimento de crianças nessa faixa de desenvolvimento intelectual. E isso vai ser implantado lá no NAIP, da Prefeitura Municipal de Joinville. Certo? Então, seria basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção. Tem alguma pergunta? Tenho 1, 2. Bom dia, Marcelo. Trabalho muito interessante, cara. Eu tenho 3 questões para colocar para você aí. Queria saber se você chegou a comentar, ou se isso está implícito, né? Se é um software. Eu não estou te ouvindo. Se é um software gratuito. Gratuito, sim. Nós somos universidade estadual, todo o nosso desenvolvimento, não só o D2R, como Moviletrando, a gente disponibiliza gratuitamente para as instituições, né? Interessante. A segunda questão seria o tempo de aplicação dele, né, para se obter essa alfabetização concreta da criança. E qual que é o nível de auxílio que a ferramenta proporciona na alfabetização? Se só com a ferramenta dá para fazer a alfabetização concreta da criança, ou ainda precisa de outros aspectos mais... Tá. O jogo anterior, que a gente teve um foco só na questão motora, nós aplicamos durante 2 meses, e esses 2 meses de aplicação foi equivalente a 21 meses de desenvolvimento vegetativo de uma criança com síndrome de Down. Ou seja, nós economizamos 19 meses de uma evolução motora para uma criança. Então, quanto mais você usar, obviamente, mais a criança vai chegar na sua idade cronológica mais cedo. Então, é uma questão de disponibilidade e de permanência na clínica, na casa de assistência, né? Então, depende disso. Se isso vai substituir o processo de alfabetização, eu acredito que não. Eu acredito que é complementar, né? Vejam que tanto o D2R quanto o Moviletrando é um jogo para a clínica. Então, tem todo um acompanhamento de fisioterapeuta, de psicopedagogo, fazendo estimulação, fazendo a criança lembrar, os pais estão juntos, então orientando os pais também de como reforçar aquilo em casa. Como eu falei, o Down é um atraso. Então, quanto mais estímulo você fizer, melhor para a criança, mais rápido ela vai se desenvolver. Então, só na clínica, só na casa de assistência não é suficiente. Tem que estar na rua, vamos pegar o ônibus. Olha, está vendo aquilo ali? Aquilo é uma letra. Então, que letra que tem ali? Tem que ser contínuo o processo. Como a gente tenta fazer nas escolas normais, né? Tentando trazer para o concreto aquilo que as crianças também. Então, a criança com síndrome de Down é a mesma coisa. Então, não substitui. A diferença é que, através de um jogo, então, motivação entra no processo, através de dupla tarefa, movimento, né? E o letramento apresentado de uma maneira diferente, isso faz com que a criança participe mais do processo. Então, daqui a um ano eu te digo quanto tempo que a gente consegue fazer com que a criança comece a entender realmente os sons, começar a escrever, etc. Certo. A última questão seria uma proposta de trabalho futuro, que eu não sei se vocês já pensaram, que é o ensino da matemática, né? Por aquele... Deixa eu ver. Eu acho que é aquele que aparece a letra e ele tem que tocar. Sim. Então, ou poderia aparecer somente o som, tipo 1, e ele tem que apertar o 1,
localizar o 1. Um dos grupos de informações que são selecionadas ali são letras, tá? Sim. São ali, ó, números, desculpa. Sim. São números. Legal. Tá? E como eu falei no começo, a gente está desenvolvendo o software de maneira tal de que a gente possa estar substituindo depois imagens onde tem lá 1 mais 1 igual, aí aparece o número da resposta. Então, na verdade, tem um software agora que que permite fazer casamento de padrões. Então, eu digo qual é a referência e digo quais são as opções. Aí eu posso colocar qualquer coisa lá em cima e qualquer coisa aqui embaixo, e eu digo qual é a relação. Então, é como se eu estivesse registrando uma informação que a gente vai colocar, por exemplo, desenho de um pé e a palavra, a sílaba pé lá, a palavra pé, né? Referente. Então, a ideia é que a gente possa estender isso, tanto para matemática quanto para silabação completa e assim por diante, né? Uma versão que a gente pode estar fazendo disso, já envolvendo, para colocar em feiras, por exemplo, é colocar a palavra exceção, com X, com SS, com Z, com Y, coloca a palavra, deixa uma lacunazinha, e qual é Qual a letra que falta? Então, não se esgota o uso só com as crianças e só nessa fase. Né? Então, dá para usar mesmo o framework do jogo para várias outras atividades, mas certamente a matemática é uma das que a gente pode... Eu não sei se você mostrou aí, mas você tem o link para disponibilizar? Não tenho. Tem no artigo. Eu peço desculpas. Procurar larva na internet vai encontrar. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Primeiro, parabéns pelo trabalho. É muito bonito ver um projeto como esse, desde o Dance to Rehab, que eu vejo o seu trabalho, que é muito motivador, fazer as pessoas de ciência da computação, que é a minha formação, trabalhar com pessoas com síndrome de Down. Sou André Brandão, a gente já trocou algumas mensagens, sou coordenador do GCRIP. É o jogo de estímulo a criança com síndrome de Down, mas com foco em pré-escolar. Eu vi no vídeo ali, é um aluno seu, mas eu senti falta de ver uma criança com síndrome de Down utilizando. Você tem um material, algum resultado quantitativo em relação a isso? Do Moviletrando, não. A gente nem entregou o jogo, vai entregar quarta-feira agora para começar a ser usado na clínica. Mas o Dance to Rehab, a gente já fez experimentações efetivas com as crianças, e o Dance to Rehab está sendo apresentado na semana que vem no primeiro Congresso Internacional de Saúde das Pessoas Especiais, o CISPROD, que vai acontecer em Brasília, né, o Congresso Internacional. Os dados clínicos de avaliação do Dance to Rehab vão ser apresentados lá. Então, nós fizemos 5 avaliações, 5 métricas, né? Desenvolvimento motor, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, qualidade de vida, e o VISC, que é a parte psicológica cognitiva. Das 5 avaliações que nós fizemos, só o VISC, que é a parte cognitiva, não apresentou nenhum tipo de melhora. Todas as outras 4 métricas que nós aplicamos no Dance to Rehab apresentaram melhoras, principalmente o desenvolvimento motor, que era o foco do Dance to Rehab. E esses dados estão sendo apresentados no CISPROD da semana que vem, que é mais específico para o pessoal da área de Down, pessoal da área da saúde. Então, eu não tenho comigo aqui todos os dados, mas aquele que eu te falei é um dos dados que vão ser apresentados lá. 2 meses de uso foi equivalente a 21 meses de desenvolvimento. Então, esse vai passar, o Moviletrando vai passar por um processo parecido também. Só mais 2 perguntas que eu vou fazer rapidinho aqui. Não, a outra pergunta é em relação à presença de profissionais, tanto de fisioterapia como de educação física, que eu vi que no início do vídeo houve uma grande quantidade consecutiva de movimentos no braço direito. É de propósito, primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo e depois dos 2 lados. E em relação a movimentos finos, que hoje nós temos um mais grosso que é o Kinect, que exige um ambiente maior, e outros dispositivos que pegam captura fina de dedos, que é o Leap Motion, Perceptor da Intel também. Você pretende fazer uma utilização desses dispositivos? Com o Kinect a gente tem um outro trabalho, que é o Dance to Rehab 3D, tá? Mas aí foi aplicado para pacientes de derrame cerebral, não para crianças com Down. A gente vai, no ano que vem, fazer um trabalho com Down da versão 3D com o Kinect. Com o Leap, como a gente não tem o Leap, a gente ainda não trabalhou, mas certamente
um dos testes que foram feitos, o teste de pinos e blocos, que é um teste de controle motor fino. Esse deu pouco desenvolvimento. Então, vejam, mesmo para um jogo, tanto esse quanto o Moviletrando, que é com foco no desenvolvimento de controle motor amplo, ele traz também benefício para o controle motor fino. Só que não é tanto quanto se esperaria. Então, precisaria ter um jogo apropriado para esse tipo de manipulação, mas a gente ainda não pensou. Certamente a gente pode conversar e desenvolver. Uma outra perguntinha seria o seguinte: qual que é a plataforma desse sistema? Windows, Linux, multiplataforma e Linux Mint. Onde a gente arruma o D2R? Tá. Linux Mint, porque a gente teve uma experiência de quando chega na PAI, isso está sendo usado na PAI de Joinville também. Normalmente essas instituições não têm muito recurso, né? Então a gente fez uma versão assim bem light para poder instalar em vários lugares. É só mandar um e-mail para mim, mando o Dentsu Rehab para vocês, a gente instala, treina, faz tudo o que quiser, pelo menos a PAI da região de Joinville a gente tem. Agora, insistindo, é um jogo para o fisioterapeuta, para o psicopedagogo, entendeu? Então, não é um jogo para o pai da criança comprar e fazer em casa. Pode, mas nosso foco é o sério, é o acompanhamento, são as estatísticas que tem por trás, eu não mostrei aqui, as métricas que estão sendo contabilizadas ali. Mas com uma inclusão, por exemplo, das crianças portadoras com necessidades especiais ali de educacionais ali, né? Essa inclusão na rede pública, por exemplo, vai ser muito útil também, né? Sim, com certeza, com certeza. Tá bom, pessoal, o tema é instigante, eu sei que inúmeras perguntas ainda estão por ser respondidas, mas para não atrasarmos mais a próxima apresentação, uma salva de palmas para o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro de Almeida. Eu sou aluno de licenciatura em Ciência da Computação da UFPB, Campus 4, e vou dar início à apresentação do trabalho intitulado como Pense Bem, Proposta e Desenvolvimento de Jogo Digital para o Ensino da Computação na Educação Básica. Os outros autores são a professora Thaís Kelly e a aluna de licenciatura Ana Caroline Duarte. Então, esse aqui é a logomarca do nosso jogo. Então, eu vou começar fazendo uma pequena contextualização. Mercado discute que a lista de habilidades e competências necessárias para o pleno desenvolvimento da cidadania na sociedade atual é extensa. E, então, para que isso ocorra, é preciso desenvolver práticas educativas que visem a formação do cidadão aptos para lidar com as novas tecnologias digitais. Então, nesse sentido, o modelo de currículo K12, que é um modelo americano, é referência na inserção da computação na educação básica, defende que a grande maioria das profissões no século XXI exigirão algum conhecimento da ciência da computação. Já a Sociedade Brasileira da Computação também entende que esses conceitos devem ser ensinados na educação básica e incentivam iniciativas dessa natureza. Então, partindo desse princípio e de observações feitas em escolas locais, foi que surgiu a motivação desse trabalho. Então, nós somos de um curso de licenciatura, nossos estágios obrigatórios são em escolas públicas de João Pessoa, e pode-se perceber que os alunos eles entendem que a computação é apenas um veículo de entretenimento e que pouco se investe na computação como possível campo de atuação. Então, a demanda por profissionais de TI é crescente e é preciso mostrar que a computação é uma área científica. E, por fim, pode-se perceber a atração dos alunos por jogos educativos digitais. Então, como Pensky afirma, os nativos digitais, eles
preferem jogos a trabalhos sérios. Então, para fundamentar o desenvolvimento desse trabalho, foram realizadas pesquisas divididas em 3 etapas. Então, primeiro realizou-se pesquisas em busca de trabalhos que mostrassem metodologias de inserção da computação na educação básica. Então, pôde-se destacar o livro Computer Science Unplugged, que é um livro referência nessa área e que visa a inserção da computação na educação básica através de atividades lúdicas sem o uso do computador. E, em seguida, realizamos uma pesquisa acerca da temática de jogos educativos digitais voltados para o ensino da computação. Então, notou-se que existem jogos voltados para o ensino da computação, porém, eles são direcionados ao público universitário. E, em geral, são jogos de treinamento de codificação ou assuntos relacionados a engenharia de software. E, por fim, para nortear o trabalho, realizou-se uma pesquisa para a compreensão do processo necessário para a construção de um jogo com finalidade educacional. Então, o jogo proposto foi inspirado em uma atividade do livro Unplugged. Então, a atividade é denominada o Jogo das Laranjas. Então, essa atividade no livro é indicada para crianças a partir dos 9 anos e trabalha a resolução de problemas cooperativo e o raciocínio lógico, e aborda a temática de roteamento e bloqueios nas redes. Então, essa imagem foi retirada do livro. Então, em seu modo clássico, a atividade é realizada com um conjunto de crianças e que são dispostas em forma de círculo e são identificadas com letras do alfabeto. Então, cada criança recebe 2 bolas etiquetadas com as letras presentes no jogo. Apenas uma recebe uma bola para assegurar que sempre uma pessoa no círculo ficará com a mão vazia. Então, o objetivo é fazer com que cada criança, no final do jogo, termine segurando a bola que ela representa. Isso seguindo o conjunto de regras, que é apenas uma bola em cada mão, e a criança que está com a mão vazia, ela pode pegar a bola do seu vizinho imediato, tanto da direita quanto da esquerda. Então, é preciso criar estratégias para a resolução desse problema. Então, para a versão do nosso jogo, o jogo digital, foram realizadas adaptações, né? Então, vou citar algumas, como não foi utilizada as letras, mas sim as cores, por serem mais atrativas, né, e lúdicas. O jogo não é um jogo cooperativo, né, é um jogo individual. É voltado para crianças a partir dos 12 anos, porém esse público-alvo pode mudar, porque o jogo não foi avaliado ainda. E o jogador ele vai controlar um conjunto de personagens virtuais representados por crianças. As regras continuam a mesma da atividade tradicional. Então, o que há por trás do jogo? Certo? No final, vou mostrar um pequeno vídeo do jogo. Então, o que há por trás do jogo? Então, o jogo trabalha roteamento. Então, em síntese, roteamento é uma atividade realizada na camada de rede, cujo objetivo é trilhar os caminhos dos pacotes de dados ao seu destino. Para que isso ocorra, né, é necessário tabelas de roteamento e protocolos de roteamento. Então, de uma forma bem simples, as tabelas de roteamento elas indicam o número de passos, de saltos, para que os pacotes de dados cheguem ao seu destino. E os protocolos de roteamento definem a montagem dessa tabela. Então, as ações necessárias no jogo Pense Bem fazem relação com essa temática, uma vez que cada personagem virtual recebe uma bola colorida
que indica o endereço de destino, e o jogador, ao efetuar a ação de jogar, ele analisa qual é a melhor caminho, melhor jogada para que a bola chegue ao seu destino. Então, ele monta uma espécie de tabela mentalmente, e a montagem dessa tabela e o encaminhamento das bolas são os protocolos. E a ação de mover a bola é o roteamento. Desculpe, pessoal, porque não sei. Então, essa temática não é exposta para o jogador dessa forma. Então, no final do jogo é exposta uma historinha em quadrinho, no qual vai fazer uma relação de uma situação cotidiana com a temática do jogo, que é roteamento e bloqueios à rede. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de passar de uma forma lúdica, de uma maneira lúdica, a temática do jogo. Então, esses daqui foram os passo a passo para o desenvolvimento do jogo. Então, o jogo seguiu... Acho que eu pulei um slide. Certo? Então, o jogo seguiu 4 etapas: concepção, desenvolvimento e avaliação de protótipos, design e produção do jogo. Certo? Então, tem mais uma etapa, que é a avaliação do jogo, porém, como o jogo está em fase de finalização, ele não foi avaliado ainda. E produzir um conjunto de documentos ao longo do desenvolvimento do jogo. Então, esses documentos estão disponíveis no site, que a gente vai indicar aqui no final da apresentação. Certo? Então, eu vou mostrar alguns deles de forma bem simples agora. Então, esse aqui é o mapa de navegação do jogo. Então, é importante indicar que o jogador, quando ele ganha o jogo, ele passa por uma tela de vitória, no qual será exibido uma mensagem de estímulo, e solicitará para ele se ele quer enviar o resultado dele para o ranking. Então, o resultado dele é o tempo de conclusão do jogo. Né? Então, é optativa essa opção, e quando ele passa dessa página, ele vai para a HQ, que é a historinha em quadrinho, que vai trabalhar a temática abordada. Caso ele se interesse, tem uma opção Saiba Mais, que então aí vai ter um pouco mais aprofundado sobre o conteúdo. Informações um pouco mais aprofundadas. Então, esse aqui é um trecho do storyboard, né? Um documento que é fundamental para o programador na próxima etapa. Então, ele descreve o que vai conter no jogo. Então, uma imagem e a descrição de todas as ações que ocorrerão na imagem, na tela. Então, essa imagem aí é a tela inicial, a tela de abertura do jogo. Então, aqui eu estou mostrando a evolução dos protótipos do jogo. Então, ele começou com imagens disponíveis na internet, de uma forma bem simples, para poder nortear os designs da equipe. Então, a evolução desse jogo já foram feitas por 2 alunos de design do nosso campus. Então, aí eu estou mostrando a tela de menu, a tela de pontuações, que na verdade é o ranking, e a tela do jogo no nível difícil, que o jogo tem 2 níveis, fácil e difícil. Então, aqui ilustra o jogo no nível fácil, que é numa estrutura de uma reta, e possui 6 personagens virtuais. Então, o objetivo do jogo é fazer com que cada personagem virtual desse termine segurando a bola que ele representa, e essa manipulação é feita através do mouse do jogador. E essa imagem de baixo é o nível difícil, então já possui 8 jogadores numa estrutura de círculo oval, e o objetivo é o mesmo, é fazer com que o jogador ele termine segurando cada bola que ele representa. Então, tem um tempo que é contado, caso ele queira submeter seu tempo a um ranking. Então, essa aqui é uma tela da HQ, da historinha em quadrinho. Então, essa tela está na fase de protótipos.
Então, esses personagens não serão os personagens finais, né? Os 2 alunos de design da nossa equipe estão produzindo os personagens próprios do jogo, mas já pode-se trabalhar o conteúdo que aparecer lá na HQ. Então, são 3 páginas de história em quadrinho. A gente tentou, no máximo, usar imagens para diminuir a carga de conteúdo presente na tela. E a história em quadrinho, né? Deixa eu explicar um pouquinho como é que é essa história em quadrinho. Ela faz analogia com a situação cotidiana. Então, o primeiro personagem, ele quer enviar uma mensagem para o seu ídolo, certo? Então, quando ele tenta enviar essa mensagem, é muito difícil ele enviar porque tem muitas pessoas em frente ao hotel do seu ídolo. Então, ele traça um caminho para que essa carta dele, essa mensagem, chegue ao seu destino. Então, através disso, começa a ser feita a analogia do roteamento, certo? E é apresentar uma situação que pode falhar, né? Essa carta pode ser que não chegue ao seu destino. Na verdade, já tem tantas cartas lá que é descartada a carta dele para ela não chegar no seu destino. Então, isso aí representa uma situação de bloqueios. Como a gente já disse, na história em quadrinho é passada essa informação assim, de uma maneira bem lúdica. Caso o aluno se interesse, no final tem uma opção Saiba Mais, no qual vai ser trabalhado mais termos da área. Isso aqui foi um documento produzido na fase de produção do jogo. Então, ele representa a comunicação do jogo com o banco de dados. Então, o jogo ele foi produzido no Construct, que é uma game engine para o desenvolvimento de jogos HTML5 e para que ele possa ter uma comunicação com o banco de dados, né? Para o jogo ter um ranking, foi necessário fazer uma comunicação via Ajax para uma aplicação PHP que ele consulta e insere os dados e retorna via Ajax para o browser. Aí, por fim, esse aqui é o site, né? Tá pequena as letras, mas no final do slide eu vou mostrar em caixa alta o endereço do site. Então, nesse site tem todos os documentos produzidos. Alguns são grandes, então não cabe no slide. E tem todas as informações da equipe e do desenvolvimento do jogo. Então, aqui são algumas considerações finais que eu quis destacar a importância desse trabalho, que é incentivar profissionais da área a pesquisar, né, nesse campo de atuação. Nós somos licenciados em Ciência da Computação, então é fundamental para a gente a inserção desses conteúdos na educação básica. Então, nós quisemos mostrar a computação como possível área de atuação para crianças em fase de escolarização. Então, eles não enxergam a computação como área de atuação, na verdade, apenas como lazer. Isso pode ser percebido mesmo em nossos estágios nas escolas. Incentivar a introdução da computação na educação básica, contribuir com o desenvolvimento do raciocínio lógico e a resolução de problemas, e incentivar o desenvolvimento de trabalhos nessa área, visto que são poucos trabalhos que mostram jogos que busquem inserir esses conteúdos para o público infantil, né, para a educação básica. Então, como trabalhos futuros, pretendemos terminar o jogo. Então, em um primeiro momento, inserir a parte sonora e estar sem o som, e terminar o sistema de dica que aparecerá ao longo do jogo, né? E sempre, claro, aprimorar as informações instrucionais do jogo. Então, ainda em alguns cantos ainda tem muito texto, então pretende-se colocar animação para diminuir as informações na tela. Realizar a fase de aplicação e avaliação para descobrir possíveis fragilidades, tanto em aspectos pedagógicos como de usabilidade, e, no final, né, claro, montar um kit instrucional para que sirva de apoio para a aplicação desse jogo nas aulas.
Então eu tenho um vídeo bem pequenininho, de 2 minutos, só para mostrar a jogabilidade. Essa é a tela inicial do jogo. Esse é o menu inicial, então eu vou mostrar bem rapidinho cada opção. As informações da equipe. Aqui são algumas instruções do jogo e também contém os controles e as regras do jogo. Aqui é a tela de pontuação, o ranking, que é medida através do tempo. Então, essa é uma informação prévia que é passada para o jogador. Então, nós pretendemos transformar esse texto em uma animação, né, em um trabalho futuro. Então, aí ele vai selecionar o seu nível. Então, esse é o nível fácil. Então, perceba que o jogo está sem um sistema de dica que está sendo finalizado. Está em produção. Esse é o menu do jogo. Para finalizar, mostrar aqui só o nível difícil, está pertinho já. O controle é todo feito através do mouse. Que ele vai pular para o final agora. Então aí vai mostrar algumas situações de tratamento de erros no jogo. Então ele consegue tratar esses erros. Que futuramente vai ser indicado também uma dica, né, quando o jogador errar. Então ele só pode pegar do seu vizinho imediato. Terminou. Então, essa é a tela de vitória, né? Coloca lá seu nome para submeter seu tempo a um pódio de pontuações, e caso ele não queira, ele pode pular. Ok, Leandro. Agradecemos pela sua apresentação. Tem alguma pergunta para o Leandro? Tem uma aqui, outra ali. Responder aqui, ó. Bem, bom dia, Leandro. Trabalho muito interessante. Eu queria botar uma questão para saber se, quando você fala que o trabalho futuro seria fazer a aplicação, eu queria saber se você também pensa na parte de acessibilidade, inclusão, ou até mesmo a educação de uma pessoa com necessidade especial. Isso. Isso está sendo discutido ainda com minha orientadora. Isso está sendo discutido ainda com minha orientadora, né? Nós estamos primeiro focando em terminar o jogo para avaliar até o nível a idade que a gente indicou, para ver se realmente é essa idade. Nós pensamos essa idade por conta que no estágio da gente é com alunos do 5º ano, então a gente pensou com alunos do 5º ano aplicar esse jogo, porque a gente, pela experiência que a gente adquiriu em laboratórios de informática com eles. Então, isso a gente vai discutir, sim, com a avaliação. Com a primeira avaliação, vai ser discutido como melhorar tanto os aspectos de acessibilidade, de usabilidade, inclusive para pessoas deficientes também. Isso vai ser discutido ainda. Leandro, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de perguntar como que vocês estão tratando a questão da propriedade intelectual, uma vez que o jogo está no livro lá do Computer Science Unplugged. Como é que vocês estão tratando essa questão? Certo. Deixa eu só botar o link aqui na tela. Quem quiser anotar.
Pronto. No site Unplugged, eles indicam que você pode usar o material sem fins lucrativos. Então, esse jogo não tem fins lucrativos e está disponível na web. Nesse site já possui uma versão executável, né, só para acompanhamento do jogo, não é a versão final, mas eu acredito que não haja problema, porque a gente procurou bastante isso no site deles. Então, eles indicaram que o material poderia ser adaptados e utilizados sem fins lucrativos. Mais alguma? Ok, Leandro, agradecemos pela sua apresentação e vamos passar agora à próxima apresentação, que é a interação entre interfaces de software e geometria interativa. Bom dia, meu nome é Helena Macedo Reis, o meu trabalho foi orientado pelo professor Seiji Zotani. Aqui nesse estudo, a gente quer saber quais são os tipos de interações que a gente encontra no software de geometria interativa. Então, seria interações, formas de entrada ou formas de saída, que eu vou estar explicando mais detalhadamente ao longo dessa apresentação. Então, o título do nosso trabalho é Interação e Interface de Software de Geometria Interativa, um mapeamento sistemático. Bom, primeiro eu vou falar para vocês o que é um software de geometria interativa e qual é a nossa principal justificativa para estar fazendo esse mapeamento sistemático. Depois eu vou explicar para vocês o que é um mapeamento sistemático, quais os passos que a gente tem que seguir. Depois eu vou falar sobre a análise desses dados que a gente conseguiu com esse mapeamento, as ameaças à validade que a gente tem a esse mapeamento e a conclusão. Então, primeiramente, o que viria a ser o software de geometria interativa? Esses softwares eles permitem que o ensino da geometria por meio do computador. Então, o aluno ele consegue fazer construções geométricas, como, por exemplo, a linha, a circunferência, os pontos, por meio do computador e manipular eles de forma dinâmica, como a gente pode ver nessa figura aqui. Então, ele criou uma circunferência, e nessa circunferência ele criou um quadrado de lados iguais, e a gente pode ver que ele, ao clicar naquela bolinha, no ponto verde, e movimentar, ele vai estar modificando os lados do quadrado e também a circunferência, o raio dessa circunferência. Então, outro exemplo prático seria, se ele quisesse trocar uma circunferência de raio de 3 centímetros para 4 centímetros. Então, ele só teria que movimentar esse mouse na tela, né? Que seria diferente das ferramentas tradicionais, que o aluno ele teria que pegar a borracha, apagar e fazer novamente. Na literatura, a gente vê a necessidade de estar desenvolvendo de uma forma adequada essas interfaces. Então, os autores eles dizem que essa interface, se ela não for desenvolvida adequadamente, ela pode causar algumas frustrações a esses alunos. Como, por exemplo, se tiver muita informação, muitos ícones, isso aí vai atrapalhar ou vai ajudar esses alunos? E nisso, às vezes, essas interfaces elas não são bem projetadas, que os alunos acabam perdendo tempo em aprender a interface do que aprender a geometria mesmo, que é o que é mais interessante. E também essas interfaces que possuem dificuldade de um aluno poder utilizar, eles acabam pegando uma carga cognitiva muito grande. Então, ao invés do aluno utilizar essa carga cognitiva para executar as instruções que o passado pelos professores, eles vão estar utilizando para estar aprendendo a interface. Outro problema também que a gente vê nas interfaces de geometria interativas atuais é que os softwares de geometria interativa eles não exploram muito os tipos de interação que existem no mercado. Então, por exemplo, a gente tem agora as telas sensíveis ao toque. Então, a gente não consegue encontrar muitos softwares disponíveis.
sobre isso daí, que a gente vai também confirmar com esse mapeamento sistemático que foi feito. Então, o mapeamento sistemático seria uma forma de sintetizar e categorizar todas as informações que tem numa determinada área. Então, por exemplo, no mapeamento sistemático, a gente cria um protocolo. Nesse protocolo, a gente vai colocar então, as questões de pesquisas que a gente quer saber sobre aquela determinada área, vai fazer os critérios de inclusão e exclusão para selecionar quais são os artigos que realmente interessam para a nossa pesquisa, e depois a gente vai pegar os resultados e vai analisar. Esse protocolo ele é feito já primeiramente, o primeiro passo. Então, ele é de forma imparcial. Ele não vai afetar tão diretamente assim os dados, eu posso dizer. Então, a gente tem uma transparência, então a gente sabe de todos os passos que foram feitos para esse mapeamento. A gente pode utilizar esse mesmo mapeamento e replicar então, em um outro período, e também é de fácil manutenção. Então, aqui tem uma visão geral do que seria um mapeamento sistemático. Então, primeiro a gente define as questões de pesquisa, o que a gente quer pesquisar daquela área. A gente faz a condução da pesquisa, então a gente faz uma string de busca e executa ela nas bibliotecas digitais, como ACM e 3E. A gente faz a seleção desses artigos. Então, por exemplo, a gente lê o título, o abstract, e depois esse keywords dos abstracts seria uma classificação desses artigos que a gente que retornou. E depois a gente faz a extração e análise de dados. Então, aqui seriam as nossas questões de pesquisa referente a esse mapeamento sistemático. Então, a questão de pesquisa 1, a gente quer saber quais são as principais formas de interação que tem no software de geometria interativa existentes. Então, a gente pode entender, formas de interação seriam as formas de entrada, como, por exemplo, o teclado ou o mouse, e as formas de saída, se é 2D, se é 3D. A segunda questão de pesquisa, a gente quer saber quais são os dispositivos utilizados para executar esse software de geometria interativa. Se é mais com computador de mesa, se é tablet, se é tabletop. Então, a gente fez a nossa string de pesquisa. Então, tem aqui a palavra-chave, Interactive Geometry, e todos os seus sinônimos. Porque, às vezes, eles acabam não colocando só Interactive Geometry, eles colocam outras palavras. E a gente tem a interface, também tem os seus sinônimos. Então, a gente só fez na língua inglesa, porque a gente queria pesquisar artigos que fossem indexados em bases de dados consolidadas. Então, ACM, 3E, Scopus. Então, aqui são, de acordo com a literatura, então essas daqui são as principais bases de dados da engenharia de software. Então, ACM, Scopus, Elsevier, Spring Link e 3E. Também é importante ressaltar que, quando a gente fez essa busca nessas bases de dados, a gente não colocou nenhum filtro. Então, por exemplo, a gente não colocou um determinado tempo, se é 10 anos, se é 20 anos, ou senão a gente também não colocou, por exemplo, buscar só no título, só no abstract. A gente fez todo no metadado. Bom, aqui estão nossos critérios de inclusão. Então, se tivesse 2 artigos similares, a gente ia pegar o mais recente. Também, se tivesse um artigo resumido ou um completo, a gente optaria para pegar o completo. E a gente também só quer artigos que descrevem uma análise das interfaces de geometria interativa, ou que tem alguma relação com essas interfaces desses softwares. Bom, tem os critérios de exclusão, então a gente vai excluir todos os artigos que não têm relação com as interfaces de geometria interativa, que não seja da língua inglesa ou portuguesa, e que seja, a gente também vai excluir relatórios técnicos, apresentações, revisões, outros mapeamentos sistemáticos também, porque aí esse aqui seria um mapeamento terciário, não um mapeamento... Bom, aqui tem um conjunto final dos estudos selecionados, depois que a gente
Então, a gente pegou, a partir da questão de pesquisa, fizemos a nossa string de busca, fizemos a busca em todas as bibliotecas digitais, ACM, Scopus, como eu havia falado. Então, aqui tem a quantidade de artigos que foi retornado em cada base de dados. Tem a ACM, com 385, a Scopus, 338, a Elsevier, 243, a Springer, 29 e a Explorer, 12. No total, 998. O que a gente fez? A gente pegou esses 998, lemos o título, o abstract e as palavras-chave. E aí a gente aplicou também os critérios de inclusão e exclusão sempre. Desses daí, sobraram 45 candidatos. Desses 45 candidatos, a gente aplicou novamente, então, a gente fez a leitura do título, do abstract e das palavras-chave, e depois a gente também leu na íntegra o artigo. Nessa leitura do artigo, a gente conseguiu classificar esses estudos. Então, foram classificados em 3D, realidade aumentada, realidade virtual, teclado e mouse, baseado em caneta, baseado em toque e a áptica. Então, aqui, 3D, realidade aumentada e realidade virtual seriam as formas de saída. E a teclado e mouse, baseado em caneta, baseado em toque e a áptica, seriam as formas de entrada. Então, essas categorias que a gente encontrou no software de geometria interativa. Essas aí são as formas de interação que a gente encontrou. Então, a gente pode ver que a teclado e mouse é o que é mais utilizado. Então, a gente tem mais softwares de geometria interativa que utilizam esse tipo de interação. Depois, por segundo, é a 3D. A gente pode ver que a interação menos utilizada é baseada em toque e a áptica. Então, vale ressaltar que um estudo, um artigo, ele foi classificado em mais de uma categoria aqui. Então, houve uma diferença na frequência. Então, só dando uma sintetização geral de cada artigo que a gente encontrou em cada categoria. Então, a categoria 3D. Esses autores, eles pegaram o Cabri, o 3D, o Cabri 3D e o Arquimedes, Geo 3D, e eles viram quais são os problemas desses softwares. Então, eles pegaram esses problemas e criaram um estéreo 3D. Aqui tem a realidade aumentada. Vou até passar o vídeo. Então, esse autor, ele utilizou a câmera e o projetor. Então, a câmera, ele tá lendo esses QRs que tem aqui, esses QRs, esses códigos. Então, ele vai lá, o software traduz o que é e projeta novamente na tela, com as informações que tem sobre as partes de geometria, né? Então, ele pode colocar outros, que esse software ele vai ler essas informações, porque cada QR tem uma informação para ser projetada, e eles podem mexer dinamicamente, que vai ser projetado. É uma outra forma, que nem, por exemplo, ali é o ângulo. Opa. É só um pouquinho mais rápido. Então, na realidade virtual, a gente tem esse estudo que foi classificado em realidade aumentada e realidade virtual. Então, realidade aumentada, porque ele utiliza um painel de vidro que vai ser projetado um menu. E nesse menu, ele vai conseguir ver, então, por esse óculos digital, e eles vão poder manipular esses objetos geométricos por uma caneta. Então, ele cria uma circunferência, tudo isso aí é em 3D, que a gente pode ver aqui na figura à esquerda, para vocês. E ele vai poder modificar esses objetos geométricos por essa caneta. Bom, diferentemente do outro estudo, ao invés dele mexer pela caneta, ele vai usar gestos. Então, ele vai utilizar uma luva
E essa luva vai reconhecer quais são os gestos que os alunos estão fazendo no software. Também ele vai utilizar um óculos digital. Tem aqui a categoria mais utilizada, né, no software de geometria interativa, que é teclado e mouse. E tem dois estudos que eles querem saber a quantidade de informação desses softwares de geometria interativa. Então, por exemplo, eles estão pesquisando se um software de geometria interativa, se tiver mais ícones, ele vai afetar o aprendizado do aluno ou ele vai melhorar? Então, eles querem saber se a interface completa, com muitos ícones na tela, vai afetar esses alunos no aprendizado, ou se a interface reduzida, eles vão ajudar no aprendizado da geometria. Bom, aqui a gente tem a baseada em caneta, que, na verdade, ao invés dos alunos utilizarem o mouse, eles vão utilizar a caneta na mesa digital mesmo para estar desenhando os objetos geométricos. Bom, a gente tem a baseada em toque, também, essa categoria que a gente encontrou, que é um tabletop e eles utilizam movimentos multitoque para estar também modificando esses objetos. E, por fim, a gente tem a áptica, que seria interfaces para deficientes, principalmente visuais, né, nesse estudo que a gente encontrou. Então, eles utilizam esses dispositivos, esses mouses específicos para eles estarem utilizando para o ensino da geometria. Então, aqui a gente tem a distribuição das categorias por ano. Então, a gente pode ver que a áptica e a baseada em toque surgiu em 2011. Então, é uma forma de interação recente. A baseada em caneta, a gente tem um estudo a cada 3 anos. A teclado e mouse, a gente pode ver que teve lá um aumento, né, em 2011, 2009, com 2 estudos, mas também houve uma pequena queda em 2012, assim como a realidade aumentada e a 3D. Bom, aqui a gente tem os estudos primários. Aliás, desculpa, esse aqui a gente está vendo quais são os dispositivos que esse software de geometria interativa são executados. Então, a gente pode ver que é mais computador de mesa. Então, outros dispositivos, como o PDA e o tablet, o tabletop, que são tecnologias recentes, eles não são bastante utilizados. Não há muitos estudos sobre esse tipo de interação. Bom, a gente tem a distribuição dos estudos primários por biblioteca digital. Então, a maioria é pela ACM e pela Scopus, e somente com na Springer e a 3E. Bom, a gente também tem os estudos primários por tipo de publicação. Então, a maioria é conferência, depois vem periódico, e o capítulo de livro com 2 e simpósio com 1. Então, as ameaças à validade. Esses artigos, eles foram incluídos sem que a gente avaliasse, sem que a gente atribuísse nenhuma pontuação à qualidade. Então, eles foram incluídos só pelos critérios de inclusão e exclusão. Outro tipo de ameaça seria também a classificação. Talvez essa frequência, né, na hora que a gente classificou em mais de uma categoria, né, também seria uma ameaça. E outra possível ameaça seriam que alguns artigos que forem relevantes, a gente acabou não conseguindo pegar, né, que estava disponível em outra base de dados. Então, a nossa conclusão para a nossa questão de pesquisa 1. Então, quais são as formas de interação que a gente encontra no software de geometria interativa? Então, a maioria é baseado em teclado e mouse, 3D, realidade aumentada, realidade virtual, baseado em caneta, baseado em toque e ápticas, que tem poucos estudos. Bom, é a questão de pesquisa número 2, que seria quais são os dispositivos que a gente encontra, né, de software de geometria interativa. Então, a maioria é computador de mesa. Então, todos são desenvolvidos para esse tipo de dispositivo. E os outros, a gente não encontra muito.
A gente também identificou algumas oportunidades, então, com esse mapeamento sistemático. Então, interfaces multitoques para dispositivos em tela sensível ao toque, interfaces para pessoas com deficiência, interfaces com luva, interfaces com sensores de movimento e mesa digitalizadora, não é muito encontrado nesses softwares de geometria interativa. Então, se vocês tiverem interesse em desenvolver, é uma boa oportunidade. Bom, aqui tem as referências. Obrigado, Helena. Vamos passar. Tem alguma pergunta? Tem uma ali do Flávio. Outra ali. Está desligado. Alô? Parabéns aí pelo trabalho, né? Helena, né? Isso, Helena. Helena, duas perguntas. Uma é meio longa, talvez seja melhor fazer depois, mas a outra é mais simples. Normalmente, hoje, muitas revistas elas levam 2, 3 anos no processo de você submete e aí o artigo ser efetivamente publicado, né? Qual foi a data que vocês consideraram para poder fazer aquele ranking lá que você colocou, por exemplo, 2011, daquela hepática, né? Não é hepática a palavra, ática, perdão. Então, qual foi a data que vocês consideraram, de submissão ou a de efetiva publicação? De efetiva. De efetiva a publicação, mas também a gente também não colocou uma data, né? Que nem eu havia falado, a gente pegou todos os artigos que existem sobre isso, sobre o software de geometria interativa, né, na análise da parte de interface. Mas essa daí que você está, a sua pergunta, né? Então a gente pegou as efetivas, que foram realmente publicadas, que não tem a data de submissão. Então, só olhou a data da publicação, né? Então, um trabalho desse pode ter sido realmente, o paper pode ter sido escrito 2, 3 anos antes, né? Do que realmente ele apareceu na revista, né? Então, a idade, por exemplo, de alguns desses softwares pode ser maior do que o que efetivamente, aparentemente, passa a ser quando da publicação, né? Correto. Tá, ok. Era só isso. Obrigado. Oi, Helena. Oi. Uma questão, uma pequena sugestão. Quer dizer, um problema que a gente tem na área em geral muita gente de computação, tal, aí as pesquisas são inovações nas áreas de interesse, a questão educacional, na verdade, é praticamente irrelevante. Eu fiz a minha aplicação, se funcionou ou não, alguém usou, gostou, é irrelevante. Aí a sugestão natural, o próximo passo seria tentar analisar, a partir dessas interfaces e tal, a efetividade, a eficácia dos dispositivos. Aí é claro, já que você fez uma análise sistemática, fez a crítica, a validade, uma crítica de validade, já dá para ver pelos teus dados que essa minha sugestão também teria uma dificuldade, que é volume, né? Sim. Tem uma série de coisas ali que tem baixo volume, mas eu creio que um passo natural acho que seria esse. Vocês pensaram nisso? Analisar a eficácia de cada interface? Uhum. Então, obrigada, né, pela sua sugestão. É bastante relevante mesmo. A gente só tem esse problema, né, da quantidade, do volume de artigos que tem, porque não tem muito, né, estudos sobre essa área. Então, principalmente, né, nessas áreas de... Assim, os estudos que a gente classificou, eles não têm uma análise empírica, né, ou essa análise, assim, eles só apresentam os artigos, né, e como que é essa interação. Então, esse é o único problema que a gente tem para só selecionar esses tipos de artigos, né, com essa relevância prática, né. Oi, Helena. Tu mostrou no slide aí, agora há pouco, a questão da base de dados e que tu fez consultas em determinadas bibliotecas, vamos supor, certo? Uhum. E que essas consultas elas foram feitas, foi feita a leitura de um resumo, de um texto completo, e que você deu preferência a isso e aquilo, textos completos, por exemplo. Mas qual foi a técnica que você utilizou
como foi feito realmente essa leitura? Qual foi a técnica que utilizou para isso? O software faz isso, correto? Mas como ele faz isso? Qual foi a técnica que foi utilizada? Então, a gente pegou todos os artigos que têm alguma relação com a interface. Então, por exemplo, ele explica como que tem essa interação com a interface estéreo 3D. Então, ele explica se tem, se é a forma de interação, então é teclado e mouse, se é baseado em toque. Então, é esse dado que a gente extraiu desses artigos. Como que o aluno utiliza essas interfaces. Mas a pergunta é, como foi extraído esses dados? Entendi. A gente fez a leitura integral do artigo, e nesse artigo a gente viu quais são as palavras-chave e pegou essa informação. Então, de isso foi feito de forma manual? Oi? A leitura foi feita de forma manual? Foi manual. Ah, tá. Okay. Cada artigo a gente leu e pegou essas informações. Ok. Mais uma pergunta e vamos passar para a próxima apresentação, em função do tempo, né? Helena, com 958 artigos, eu imagino que vocês devem ter dividido o trabalho, né? Sim. Alguns leram uns, outros leram outros. Isso pode ter criado um problema de interpretação entre as várias pessoas. Como é que vocês gerenciaram interpretações e classificações diferentes entre os membros todos do trabalho, né? Então, cada membro fez uma lista de quais são os artigos que seriam incluídos, e depois nós sentamos, nós reunimos e discutimos. Então, sobre esses artigos, qual que seria realmente relevante para colocar, né? Então, a gente viu que a gente tinha alguns conflitos, né, e a gente resolveu nessa reunião. E a gente colocou esses artigos, classificaram lá. Não, a gente fez, então, dividiu, né, e depois aqueles candidatos, 45 candidatos, a gente sentou e reunimos e... Como é que vocês uniformizaram a análise dos 958? Ah, entendi. Então, porque, né, aí foi dividido. Aí depois, dos 20, eu acho até que dá para fazer reunião e tudo, mas dos 958, como é que vocês uniformizaram as classificações para todo mundo ter o mesmo entendimento do que é áptico, do que é 3D, do que é interativo, etc, etc, etc? Então, desses 998, a gente dividiu, né? Então, uma pessoa fica do 1 ao 50, do 50 ao 100, e depois desses dados, desses estudos que a gente extraiu, que seriam os mais relevantes, a gente sentou, então, e fez esse resultado dos 45. Não sei se ficou claro. Vamos... Espera aí. Isso. 998. 998. Os 998... você vai aplicar o critério de inclusão e exclusão. Então, você não vai aplicar critério de categorização. Então, se ele é relevante a geometria interativa, e a IHC, no caso, a gente inclui. Se não é relevante, a gente exclui. Se não está falando de geometria interativa, a gente já exclui. Então, isso, pelo menos essa definição é fácil, entre os membros do grupo, todos sabiam, né? Então, é geometria interativa? Fala de IHC? Então, inclui. E aí, depois desse processo, vem o processo de categorização. E aí, no processo de categorização, sobraram apenas 40. Né? Então, fica mais fácil. Porque esses 998 a gente faz... Se a gente fizer uma pesquisa dessa, vem muito artigo sobre outras coisas, né? Então, sobre saúde, coração, geometria do coração. Então, fica fácil, né, de aplicar esses critérios de inclusão e exclusão. Então, não tem como errar, porque é tudo de medicina. Então, realmente, o que ficaram... Ok, gente. Obrigado, Helena. O tema é instigante. Eu acho que vocês podem continuar essa discussão ali do lado de fora, para a gente dar continuidade aos trabalhos. Vamos passar para a próxima apresentação agora, que é o EduConnect. Bom dia, eu sou José Wilke, sou professor do Instituto Federal de Educação do Maranhão, campus Caxias, e o meu professor Luiz Carlos, que é o professor da UEMA, no Maranhão também, e nós vamos falar hoje sobre o EduConnect,
que é uma ferramenta de apoio à aprendizagem colaborativas em redes managed. Bom, esse tema surgiu a partir da necessidade de que a gente vivencia no interior dos estados, principalmente do estado do Norte e Nordeste, que é a questão de falta de internet, a questão da pouca ligação com a rede mundial de computadores. E também a crescente procura por dispositivos móveis, tanto smartphones quanto tablets. Bom, nesse caso, a gente pensou numa ferramenta para estar apoiando essa colaboração, mesmo com a falta de internet. Nesse caso, a gente percebe que essas tecnologias, todas as tecnologias atuais, elas sempre evoluem para a computação móvel e ubíqua, e isso influencia muito a questão da construção do conhecimento. Influencia a maneira de se trabalhar, a maneira de se estudar, a maneira com que as pessoas interagem com essas tecnologias, e também a maneira com que, principalmente os adolescentes, geração Y, geração Z, eles trabalham com a questão da educação. Ou seja, eles são sujeitos que estão altamente acostumados com tecnologias. E eles gostam de tecnologias. Isso independente de serem classe A, B, ou C ou D. Ou seja, eles podem ser ricos ou ser pobres, mas eles gostam de tecnologia. Eles gostam de jogar, eles gostam de ter o smartphone, eles gostam de se comunicar pela internet, gostam de Facebook. Ou seja, daí veio a necessidade de você trabalhar isso em sala de aula. Aí nós temos nosso pequeno roteiro, falando um pouco sobre motivação, problemas, objetivos, a ferramenta, os testes, resultados, considerações finais e trabalhos futuros. Nesse caso, a motivação disso foi a questão da falta da internet, que acontece no interior, no caso, na minha cidade, a cidade que eu trabalho, é uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, assim, para os termos de Nordeste, uma cidade com 150 mil habitantes, mas a escola ela tem pouca internet. E na sala de aula, os alunos eles não têm acesso ao Wi-Fi, não têm acesso a rede de celular, por exemplo. Mas todos têm o seu celular, todos têm seu smartphone, e eles gostam de estar trabalhando com o smartphone. Enquanto o professor está dando aula, no caso eu sofro muito isso, o aluno está jogando, o aluno está fazendo outra atividade. Aí a ideia foi trazer essa tecnologia para que eles possam utilizar essa tecnologia a favor da educação. Bom, o problema dessa pesquisa foi como tornar essa informação acessível em um aplicativo para dispositivos móveis em qualquer espaço de aprendizagem com velocidades superiores à tecnologia Bluetooth, sem utilizar redes de internet. Nesse caso, surgiu os objetivos, que seria especificar, implementar e validar um modelo de ferramenta de apoio à aprendizagem colaborativa descentralizado para dispositivos móveis, denominado EduConnect, o qual utiliza as redes ad hoc para a comunicação entre os aparelhos móveis. Para isso, a gente fez os estudos prévios sobre a computação móvel ubíqua para a colaboração, ou seja, em relação a como eles fariam a colaboração entre eles mesmos e como essa colaboração poderia ter a questão da aprendizagem com esses dispositivos. Aí nós vimos que essa colaboração, elas são ampliadas por a computação móvel e ubíqua. Os equipamentos, ele expande os limites do local, ou seja, você não precisa mais estar no espaço físico, no mesmo espaço físico para você colaborar. Você pode levar esses aparelhos para qualquer região. E as pessoas podem colaborar e interagir uns com os outros utilizando esse aparelho. Também possibilidade da localização do usuário, de utilizar essa localização. Ele torna os ambientes interativos e modifica a relação do espaço urbano, que abre espaço para o oferecimento de sistemas colaborativos inovadores, que, no caso, é você poder aprender em qualquer local, você poder transmitir para o aluno em qualquer local, qualquer momento, os conteúdos. Que, na realidade, o foco principal dessa pesquisa foi como transmitir esse conteúdo e fazer a troca de conteúdos entre os alunos e o professor. Bom, nisso a gente viu só um pouco sobre as redes managed, que primeiro nós temos a rede infraestruturada, que é aquela que tem um ponto de acesso, e desse ponto de acesso transmite o Wi-Fi para os smartphones e o tablet.
e as redes ad hoc humanity, que cada um trabalha como um ponto de acesso, tanto recebe quanto transmite a informação. Nesse caso, para a nossa pesquisa, nós utilizamos essa rede Wi-Fi Direct, que ela utiliza o melhor das duas, tanto da rede infraestruturada, com ponto de acesso, quanto da rede Managed. Isso foi, esse projeto, ele foi baseado na tecnologia do Servo, onde você pega um aparelho que tem alguma conexão com a internet, e esse aparelho, ele faz baixo conteúdo, ele tem todos os conteúdos da internet, ou vídeos, ou imagens, ou áudio, e esse aparelho ele se transforma num roteador para fazer a transmissão desses arquivos para os outros dispositivos. Bom, a ferramenta EduConnect, ele é uma ferramenta que apoia essa aprendizagem, né? Ele utiliza esses conceitos da computação móvel e ubíqua em sistemas distribuídos, e ele cria uma rede Wi-Fi Direct, né? Onde nessa rede o professor ele fica sendo o proprietário de um grupo, e ele como proprietário ele transmite informações para as outras pessoas, para os outros alunos. Onde, quando tiver a necessidade, por exemplo, um aluno transmitir uma informação para um outro aluno, aí muda o foco do aluno, aí esse aluno passa a ser proprietário do grupo. E assim vai tendo uma interação e uma colaboração em relação à troca desses conteúdos. Isso utilizando as redes Wi-Fi, que já é visto que uma rede Wi-Fi ela é melhor do que a tecnologia Bluetooth em relação a isso. O raio de alcance da rede Wi-Fi Direct nos dispositivos é maior, ou seja, facilmente você pode utilizar isso numa sala de aula para transmitir essas informações. E também não tem aquela questão do professor ministrar a aula e o aluno querer vir pegar os documentos através com pendrive, certo? Facilita bastante isso, essa questão da troca do material. Sendo que o aluno também já faz isso, né? Ele não escreve mais slide, eles não fazem anotações, eles preferem tirar foto dos slides do professor. Isso aí, todos os adolescentes eles fazem isso hoje. Bom, para a qualidade de uso, o EduConnect ele usa diferentes critérios de usabilidade, que no caso, um deles é usabilidade, que ele utiliza esses critérios da usabilidade, como a facilidade de aprendizagem, facilidade de recordação, eficiência, tolerância a erros e satisfação, que são critérios que definem essa usabilidade. A sociabilidade é em relação à questão sobre o propósito, pessoas e regras. Ou seja, o que essa ferramenta vai fazer? No caso, ela faz essa questão da criação de uma rede para você fazer o compartilhamento de arquivos. As pessoas, ele define quem é que vai participar daquele grupo, quem é que vai ser o proprietário do grupo, quem pode enviar os arquivos e quem pode receber os arquivos. E as regras para isso. E a comunicabilidade, que é a questão de transmitir ao usuário essas decisões e essas concepções. No caso, o módulo principal é aquela questão de transferência de arquivos, porém já foi desenvolvido um outro módulo, que é a questão de transferência de mensagens, também utilizando essa rede Wi-Fi Direct. Que o professor ele pode transmitir mensagem entre os alunos e os alunos entre si com o professor. Essa aí é a interface da ferramenta, né? Esse lado aqui para o tablet, do lado de lá é para o smartphone. Bom, nesse caso, o desenvolvimento dele, o aluno ele vai buscar a rede, vai ligar a rede Wi-Fi Direct. No caso, a rede Wi-Fi Direct, essa ferramenta inicialmente foi desenvolvida para Android, né? Após ele ligar o Wi-Fi Direct, ele faz a busca dos dispositivos e vai aparecer do lado esquerdo. Aqui nessa figura embaixo, vocês veem que aparece todos os alunos. Se você estiver numa sala com 30 alunos, todos os alunos vão aparecer aqui. E nesse caso é formado um grupo. Quando forma o grupo, aí o professor ele escolhe o aluno que ele quer enviar um arquivo e ele faz o envio desse arquivo para esse aluno. Ele foi desenvolvido também visando essa questão da facilidade, da questão da comunicação e interação do usuário-sistema.
onde todo o sistema ele é totalmente intuitivo e interativo, ou seja, ele transmite a pessoa que está utilizando todas as informações, todas as mensagens em relação ao que está sendo feito. Ou seja, é muito fácil de usar o sistema. Em relação a isso, a gente viu em relação aos testes. E os testes, a metodologia foi composta de 4 etapas. Entre elas, o planejamento dos experimentos avaliatórios, que na primeira fase foi definido o produto, né, as metas de interesse, o que é que essa ferramenta iria fazer e a questão da codificação. Após a questão do desenvolvimento, foi definido também como é que ele seria testado. Nesse caso, a questão do hardware que seria testado, o software que iria rodar com o sistema operacional e a modalidade de interação. No caso, ele como foi desenvolvido para smartphones e tablets, né? Ele foi testado num laboratório interdisciplinar de formação de educadores, onde a gente conseguiu, com um projeto juntamente com a CAPES, a aquisição dos tablets, né, para fazer o laboratório. E nesse laboratório nós conseguimos fazer essa interação com os alunos, com o sistema. O treinamento do universo amostral, que no caso nós buscamos utilizar a ferramenta com os alunos do campus, né, todos os alunos da faixa etária, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. E também houve a questão da elaboração do material de ensaio, que foi os questionários, o pré-teste, a satisfação dos usuários, a questão da avaliação em si do usuário com o sistema. E houve também a coleta de dados, onde foram treinados os observadores, que esses observadores fizeram a coleta desses dados. Bom, o EduConnect ele foi testado por 126 pessoas, sendo que desses 36 eram professores, 90 alunos, do Instituto Federal de Educação do Maranhão, do IFMA. Aí, assim, o sexo, né, mais ou menos a mesma proporção, e a faixa etária. A faixa etária, a maioria dos alunos, eles eram menores de 18 anos, e logo seguindo após, os professores que tinham idades variando entre 18 e 23 anos, que no caso, e também os professores, né, que eram acima dos 35. Isso, a questão da faixa etária, serviu muito para a gente se basear na questão das gerações que estavam utilizando esse sistema, que principalmente vimos maior facilidade na utilização do sistema dos mais jovens e maior dificuldade das pessoas mais velhas. No caso, quem teve mais dificuldade de utilizar o sistema foram os próprios professores, porque eles não tinham muita integração principalmente com os smartphones, os tablets. A questão do touchscreen, eles tinham algum problema em relação a isso e causava alguns erros. Para isso, foram feitas algumas perguntas. Por exemplo, nos testes, a questão do aplicativo em relação à tarefa de interesse, a questão da comunicação do aplicativo, a localização dos itens de menu, a visualização de instruções, a compreensão das instruções, a recuperação de situação de erros, a questão da compreensão da mensagem de erro e a navegação através das diferentes opções do menu de diálogo. Isso no caso das duas fases do teste, porque as duas fases do teste consistiram no teste laboratorial e no teste de campo. Na parte laboratorial, cada aluno foi dividido em grupos e ele foi feito através do observador, foi feito o treinamento com a ferramenta e cada um estava utilizando uma maneira do laboratório, sendo controlado através do observador. E foi utilizada a outra parte do teste, foi um teste de campo, onde o observador levou a ferramenta para o professor utilizar com os alunos ou numa sala de aula ou numa atividade de campo. Nessa parte da laboratorial, foram as mesmas perguntas também para o teste de campo, para ver qual seria a diferença do laboratorial para o campo. E as perguntas, elas variaram entre muito fácil e muito difícil, sendo que a maior parte das respostas ou foi muito fácil ou foi fácil. A questão dessa recuperação. Bom, aí a gente vê que a diferença entre o fácil e o fácil, em todos eles os dois são mais ou menos equilibrados. Aqui na próxima também. E agora o teste de campo. No teste de campo foram feitas as mesmas perguntas
que também os resultados eles foram muito parecidos. Bom, e nesse caso, quando nós fizemos uma média entre os resultados, entre as perguntas, percebemos que o resultado tanto do campo quanto do laboratório foram iguais, ou seja, os alunos eles tiveram as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades, tanto no teste de campo quanto no laboratório. E desses resultados, também em relação a cada aluno, em relação ao teste de cada aluno, vimos a questão da quantidade de vezes que eles utilizavam ajuda, das ações incorretas, das opções incorretas e dos erros repetidos. Ou seja, a gente vê o que acontecia com cada um. A maioria deles utilizaram a questão da ajuda. Erros foram poucos, opções incorretas foram poucos, e também repetir esse erro também foram poucos que ocorreram. O resultado. A partir desses testes, nós percebemos que a ferramenta ela tem alguns critérios vantajosos em questão da usabilidade. Foi a questão da facilidade do aprendizado, ou seja, apenas 30% fizeram uso da ajuda. A facilidade de recordação, a questão 15% realizaram algum tipo de ação ou opção incorreta. E a questão da tolerância a erros, ou seja, poucos foram os erros que cometidos pelos sistemas. E a questão da satisfação do usuário. Nesse caso, pegando as respostas entre muito fácil e fácil. Ou seja, 89% dos usuários eles ficaram ou muito satisfeitos ou satisfeitos com o uso da ferramenta. Bom, no caso, concluindo o trabalho, esse trabalho apresentou a proposta do EduConnect, que é uma ferramenta que apoia a aprendizagem, né? E ele facilita acesso a conteúdos em lugares sem conexão com a internet. Utilizou os conceitos da educação ubíqua, definido por Satya Narayanan, e utiliza uma estrutura descentralizada, baseada nas redes ad hoc. Como trabalho futuro, existe a intenção de estar integrando a outras tecnologias, o QR Code, novos proxies de comunicação, no caso, faltando ter um outro proxy. A questão da portabilidade também, de desenvolver protótipos para outros sistemas operacionais. E também integrar essa ferramenta a algum ambiente virtual de aprendizagem, ubíquo, né? E criar mais interações com usuários e talvez a questão da integração com as redes sociais. E criar também um manual de utilização dessa ferramenta. Obrigado. E algumas referências. Bom dia. Um trabalho muito interessante. Queria ressaltar duas questões. Uma é o contexto que ele foi inserido, o teste, que foi no Instituto Federal, né? Sim. Então, são diferentes contextos econômicos também dentro da sala de aula. Queria saber como que você fez para lidar com a adoção do aplicativo, sendo que, não sei se você falou, às vezes alguns alunos não têm acesso ao smartphone, né? E aí como que faria para fazer essa inclusão geral da sala de aula? Na realidade, isso foi pensando muito... porque, assim, o ano passado, o governo federal ele lançou lá uma portaria do computador por aluno, do Rencomp, e, assim, já pensando em algo futuro. E também no problema que já acontece hoje, né? E a questão também de desenvolvimento de alguns projetos. A gente está lá em Caxias, no meu campus, nós tivemos esse projeto, tem os tablets para os alunos, né? Nós conseguimos uma quantidade, já enviamos um outro projeto, lógico, isso aí foi projeto pela CAPES, os dois pela CAPES. Nós montamos já um laboratório para essa mobilidade e ubiquidade e já conseguimos mais recursos para montar um outro laboratório. Ou seja, o professor querendo utilizar, ele pode utilizar. No caso, o teste de campo, ele foi utilizado, uma professora de biologia estava precisando que os alunos tirassem fotografias de uma espécie lá de animal. Aí eles pegaram os tablets e foram para a floresta. Só que, enquanto isso, eles precisavam se comunicar. E não poderiam fazer zoado porque iria assustar esse animal.
Aí eles estavam trocando mensagens a partir do aplicativo, e também a professora conseguiu enviar para eles as imagens, tanto da espécie animal quanto vegetal que ela estava precisando nesse contexto, né? Aí surgiu a partir disso. E pensando também nessa questão dessa inserção desses tablets em sala de aula, que eu acho que é uma tendência. Sim. A outra questão seria se o aluno também pode inserir conteúdo no aplicativo. Pode, porque assim, a aprendizagem colaborativa, ela não é mais focada como o professor, como centro. Sim. O aluno, ele pode interagir também com isso. Aí, nesse caso, o professor dá permissão para o aluno, e o aluno pega a permissão e envia alguma coisa. E queria saber também onde está disponível para... Não, ainda não. Não está disponível. A gente ainda ainda está terminando de fazer alguns módulos, certo. Aí depois que vai fazer a disponibilização. Certinho, obrigado. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigado. Aproveitando a pergunta dele, eu gostaria de saber se vocês pensaram no contexto de outras versões de Android. Porque, até onde eu sei, o Wi-Fi Direct ele não funciona em versões inferiores a 4.0. Então, eu não sei qual seria a aplicação do contexto, se os alunos utilizariam os próprios dispositivos ou se vocês forneceriam isso quando que for para uma aplicação real, se ele abordaria todos os dispositivos ou se vocês pensaram em diferentes plataformas. Na realidade, isso foi um problema. Na hora que a gente estava desenvolvendo, a questão dele ter a partir da versão 4.0 e em relação ao teste também. Porque assim, nem todos tinham a versão 4.0, tinham versões anteriores. Só que assim, para o dono do grupo, ele precisa necessariamente ter o 4.0. Para ele ser apenas visualizado, ele pode ter outras versões.